Pronto. Bom dia, gente. Agora, oficialmente, a gente vai começar, né, nossa aula de introdução à psicologia perinatal. Eu sou a Diná, sou uma das fundadoras da comunidade Psiperinatal. E eu amo, né, esse espaço aqui de ensinar, de compartilhar sobre a psicologia perinatal. Eu estou nessa área desde 2018, quando eu ainda estava na faculdade, que foi quando eu conheci, né, o trabalho com puérperas, e não tinha nem esse nome, né, de psicologia perinatal. Fui descobrindo isso depois. E aí, por isso mesmo, né, eu gosto muito de ensinar sobre essa introdução, para quem está começando na área já começar com uma base assim boa, que ajuda até você a saber, né, o que estudar, o que pesquisar, né, como que você acha os materiais, né, como que você encontra as referências dentro dessa área para você, né, ir construindo o seu caminho dentro da psiperinatal. O meu começo foi bem custoso nesse sentido, né? Porque na minha faculdade não tinha ninguém que atuasse com essa área. E aí, o trabalho que eu fiz com puérperas no estágio básico não tinha essa base, né, esse olhar que a gente tem dentro da psiperinatal. Né? Foi um trabalho mais de psicoeducação em relação ao bebê. E aí, depois que eu fui entendendo que o trabalho com essas mulheres mesmo é diferente, né? Envolve psicoeducação, né? A gente se importa sim com o desenvolvimento do bebê, mas é um olhar bem mais ampliado. E aí eu vou passando aqui para a gente ir iniciando nossa aula. Hoje, o que é que a gente vai falar? Eu vou apresentar para vocês a definição da psicologia perinatal, né? Por que de precisar, né? Por que a gente precisa de uma área para cuidar desse início da vida? Vou trazer aqui alguns dados, né, algumas informações que são bem importantes de vocês saberem, e não só para você, né? Para você saber, mas também se você for fazer, né, ali mais na frente, se você for fazer palestras, né, quando você já estiver assim, bem deslanchando aí na atuação, palestra, grupo, até compartilhar conteúdos no Instagram, você precisa saber qual a importância dessa área, alguns dados importantes, diretrizes, né, de órgãos que são bem importantes para embasar, né, a nossa atuação dentro da psiperinatal. E aí eu vou trazer um breve histórico, né, dessa área aqui no Brasil, para vocês conhecerem, entenderem como que foi se desenvolvendo, e os campos de atuação, né, os lugares onde você pode usar esse conhecimento, onde você não necessariamente você vai estar lá naquele lugar sendo chamada de psicóloga perinatal, né, atendendo mulheres, mas você vai usar esse conhecimento para promover saúde mental materna. Então, a gente vai passar por esses temas hoje, e aí a gente vai, né, construindo essa base aqui para que vocês consigam sair dessa aula já com um panorama geral, né, do que é essa área aqui no nosso país. Então, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Uma coisa que eu sempre falo dentro dos stories da CUVU, nas aulas que eu dou, começar pelo começo, né? Então, que foi como eu não fiz, né? Eu não comecei do começo, já comecei estudando puerpério, porque eu não tinha essa orientação, né? Mas quem está aqui nessa aula vai começar pelo começo. E esse começo é partindo dessa definição, de o que é a psicologia perinatal. Então, quando a gente fala de psicologia perinatal, a gente está falando de uma área que estuda os fenômenos psíquicos, né, os fenômenos emocionais ligados ao ciclo gravídico puerperal, que é esse período de gravidez, parto, puerpério, o entorno do nascimento, certo? E aí, quando eu falo do entorno do nascimento, eu estou falando de um período mais ampliado do que simplesmente a gravidez, o parto e o puerpério. E aí eu vou explicar melhor isso. E aí a gente não estuda esse período, né, assim, só o aspecto emocional, mas a gente vai estudar isso
colado com os outros aspectos que vão compor essa experiência, que no caso são os aspectos biológicos, os aspectos culturais e históricos. Então, essa gestante que se sente triste, que se sente ansiosa, que tem ambivalência, ela tem um corpo que está em mudanças, onde ela vive essa gestação, ou um corpo que ela está tentando engravidar e por algum motivo não consegue, ou um corpo que ela perdeu esse bebê e está vivendo esse processo, ou lá no puerpério, vivendo ali aspectos hormonais que estão ali que estão oscilando de forma muito brusca. Tá? A gente precisa considerar esses aspectos. Então, às vezes, essa mulher que está tentando engravidar recebe um diagnóstico, ou então ela está ainda nessa busca do tratamento. Então, existe essa dimensão, né, biológica que influencia todo esse processo, né, em relação a tanto a esse gestar quanto aos adoecimentos psíquicos também. Os hormônios, né, os neurotransmissores, eles vão tendo um papel nesse processo e a gente precisa considerar. E aí também tem as determinações culturais e históricas, que é basicamente a gente entender como que a maternidade se construiu, por que esse contexto cultural, né, de hoje e os aspectos históricos, né, desde bem lá atrás, né, século XV, século XIV, como que toda essa construção vai impactar a maternidade hoje. Que a gente está num período assim de mais transição, vamos dizer assim, no entendimento do que é ser mãe, nas questões também, né, em relação ao adiamento da maternidade, que traz um crescimento bem maior do setor da reprodução assistida, por exemplo. Então, todos esses aspectos vão ter esses pontos culturais e históricos influenciando na ideia que essa mulher tem sobre maternidade, no adoecimento também. Então, a gente precisa entender esses aspectos emocionais colados a esses outros aspectos que são muito importantes, né? Aquela coisa do ser biopsicossocial, né? Então, a gente precisa entender isso tudo junto, tá certo? E aí, aqui, né, dentro da psicologia perinatal, a gente vai entender esse termo perinatal como um conceito mais amplo. A gente não vai estar falando desse entorno imediato do nascimento, né? Por exemplo, a gravidez, ali aquele terceiro trimestre e aqueles primeiros dias, a primeira semana do pós-parto. A gente não vai entender dessa forma. A gente vai entender de forma mais ampliada, entendendo os processos, né? Como eu falei, da reprodução assistida, né, das tentativas, infertilidade, a adoção, em alguns casos, né? A adoção ela está mais numa fronteira, né, entre perinatalidade e parentalidade. Em alguns casos, a gente vai entrar com os nossos conhecimentos dentro desse processo também. O luto perinatal, os processos de aborto, então, tudo isso entra dentro da psicologia perinatal, esse olhar para o início da vida. E aí, uma curiosidade, né? Essa área ela também pode ter outros nomes, né? A gente. Hoje, psicologia perinatal é o mais usado, mas também tem vários profissionais que utilizam o termo psicologia obstétrica, alguns psicologia da maternidade, psicologia da gravidez, são termos que a gente pode encontrar também por aí. Agora, às vezes as pessoas perguntam qual usar, psicologia, qual que é o certo? Psicologia perinatal ou psicologia obstétrica? E aí não tem um nome certo, use esse, não use esse. Mas em alguns contextos pode ser mais fácil de assimilar o termo psicologia obstétrica, por exemplo, porque a pessoa ela já vai associar com o médico, né, o médico obstetra, né, e aí ela já vai assimilar que tem a ver com gravidez, né, que tem a ver com esse processo. Então, em determinados contextos, esse nome pode ser mais aceito, pode ser mais entendível, mas não existe regra nesse sentido, tá certo? Aqui eu coloquei a fotinha da Vera Iaconelli. Ela é a fundadora do Instituto Gerar.
ela é uma psicanalista, que foi ela que é atribuído a ela, né, a colocação desse nome, né, de psicologia perinatal. Antes a gente era mais falado psicologia da gravidez, né, vocês vão ver aí no histórico, mas era mais falado esses outros nomes, né, e aí, quando, em 2007, ela cunhou esse nome, psicologia perinatal, né, ela é um dos grandes nomes dentro da, até hoje, né, dentro da psicologia perinatal. Inclusive, esse é um ponto bem bacana da nossa área aqui no Brasil, né? Ela é mais recente e isso também traz, né, alguns benefícios que as grandes referências dessa área aqui no nosso país ainda estão na ativa, né? Elas estão fazendo projetos, grupos, cursos, estão lançando livros ainda. Então, é de uma riqueza muito grande para a gente poder ainda ter contato direto da fonte, né? Então, isso é muito bacana. Então, para a gente entender um pouco da importância dessa área, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse período, né, do ciclo gravídico puerperal, ele é um dos períodos potenciais de crise no ciclo de vida da mulher. Aqui eu estou falando mais especificamente, né, de gravidez e puerpério, mas os outros períodos também, né, de tentativas, né, quando ocorre um luto perinatal, também tem seus riscos ali. Eu posso falar um pouco disso mais na frente. Mas pensando aqui nesse recorte, né, existe todo esse processo que eu falei para vocês, né, de ter aspectos biológicos, né, hormonais envolvidos também nessa caracterização, né, de ser um período potencial de crise. Essa mulher ela está passando por uma transição social, né, de papel. Às vezes ela é o primeiro filho, ela vai estar ali passando de mãe para filha, de esposa, de mãe para filha, não, de filha para mãe, de esposa para mãe, né? Uma transição de papel que ela está vivenciando, de responsabilidades, né? Às vezes ela era uma mulher que tinha ali uma dedicação muito intensa ao trabalho, e aí ela vai para esse período em que a maternidade passa a exigir mais dela. Então, tem vários conflitos que podem acontecer e que podem, né, favorecer o aparecimento de transtornos, né, o aparecimento de transtornos nesse período do ciclo gravídico puerperal. Então, a gente precisa considerar todo esse contexto, de aspectos biológicos, né? Inclusive, quando a gente vai atender, a gente precisa entender como que é para essa mulher, por exemplo, a vivência do período pré-menstrual, né? Se ela sente muito essa oscilação, porque isso pode apontar para uma vulnerabilidade à oscilação hormonal, que lá no pós-parto pode ser um fator de risco. Então, isso a gente precisa ir considerando, né? Esse ser biopsicossocial. E aí, cerca de 40% das mulheres têm o primeiro episódio depressivo no pós-parto. Então, a gente tem aí um índice de mulheres que nunca tiveram depressão e lá no pós-parto abrem um quadro depressivo. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado. Inclusive, a depressão pós-parto, né, que a gente chamava, ela foi, né, atualizada dentro do DSM para depressão perinatal, né, depressão com início no periparto, porque cerca de 50% dos casos começavam na gravidez e os sintomas não eram ali observados pelos profissionais de saúde. E isso é um dado curioso, porque a gravidez é um dos períodos onde a mulher mais está em contato com profissionais de saúde. Ela está ali constantemente fazendo exames. Então, a gente precisa pensar, vou já falar sobre isso, a gente precisa pensar também estratégias de rastreio precoce que possam ser implementadas dentro da atenção básica, ali do pré-natal, que está mais acessível para a maioria das mulheres. Então, isso é bem importante também. E aí a gente tem um dado aqui muito preocupante também, né, que é a questão do suicídio como a principal causa de morte materna lá no Reino Unido, um país, né, bem desenvolvido. E aí a gente está falando aí do primeiro ano do bebê.
primeiro ano do bebê, né, trazendo esse risco tão grande para as mulheres, né? Isso tem a ver com todo o contexto que essas mulheres vivem, né? E aí entra muito o contexto social, né, em relação a como que é falado sobre maternidade, né? Qual é o conceito que é mais difundido sobre ser mãe, sobre as obrigações, né, os deveres de uma mãe, sobre como ela deve ser. E como isso impacta no dia a dia dessa mulher, na questão em relação a pedir ajuda, a receber essa ajuda, né, não só solicitar, mas receber, ter essa rede de apoio, ter ali uma rotina de autocuidado, que isso tudo vai influenciando nesse adoecimento também. Então, a gente precisa ter atenção para isso, para o rastreio precoce, né, da depressão, da gravidade dessa depressão também, para que essas mulheres recebam tratamento, para que a família seja informada, para que a família entenda o que está acontecendo, porque até mesmo, né, por conta desse contexto que é social, né, por isso é muito importante a gente entender, até mesmo por esse contexto que é social, às vezes o adoecimento, ele vem carregado de culpa. A mulher se sente culpada por estar doente, né, por ter ali por ter desenvolvido um transtorno, porque é como se ela fosse ali ingrata, porque o bebê dela tá bem, o bebê dela tá com saúde, ela tá chorando, ela tá com depressão, né? Então, esse contexto, ele pode trazer mais sofrimento, ele pode trazer mais dor para a vida dessas mulheres. E aí a gente precisa fazer ali algumas intervenções com elas em relação a entender, né, o papel que esse contexto pode ter, a chamar a família para junto desse tratamento. E aí, quando a gente está atuando com essa mulher, né, isso é bem importante, né? A gente considera muito isso aqui também, né? Quando a gente está atuando com essa mulher, a gente está contribuindo para a saúde da família como um todo. Então, quando a gente está olhando para essa mulher, embora a gente não traga ali outras pessoas da família, mas é indicado que a gente traga em alguns momentos, a gente está impactando de alguma forma. E uma das explicações para isso, né, agora pensando mais no desenvolvimento do bebê, é a epigenética, que é essa junção de genética com ambiente. Então, às vezes, aquela criança, por conta do histórico da família, ela teria predisposição para desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de transtorno, mas as experiências que ela tem vão trazer ali para ela uma segurança maior nesse sentido. Eu vou explicar melhor para vocês. Aqui está passando um avião, não sei se deu para vocês ouvirem aí, mas estava super alto aqui, eu estava me desconcentrando, mas agora já foi. Então, assim, na epigenética, o que a gente vai falar? É que existe ali, né, o DNA, que ele não muda, né? A pessoa tem ela tem aquela informação genética ali. Mas o que acontece? A epigenética é como se a gente estivesse apertando botões, né? Então, a partir das experiências que esse bebê vai tendo ali, né, nos primeiros anos, e ao longo da vida também, né, os cuidados que ele vai tendo consigo mesmo, ela vai ter ali a possibilidade maior ou menor de desenvolver aquelas doenças que já estavam no seu código genético. Né? Então, quando a gente cuida da família no início da vida, a gente está favorecendo favorecendo essa epigenética mais saudável. A gente está favorecendo esse contexto mais saudável, experiências que poderão favorecer, né, uma maior proteção para essa criança, né, ali ao longo da vida. E aí, os primeiros 1000 dias da vida de uma família, né, que a gente falava muito, eram os primeiros 1000 dias do bebê. Né? Agora, a gente amplia isso, porque esse bebê, ele não está sozinho, né? Ele tem ali essa família que está no entorno dele. Então, são os 1000 dias
dos pais, né? Desde ali do período da concepção até os 2 anos do bebê. São 1.000 dias de uma família que está nascendo, né? Então, são momentos cruciais, né, para o desenvolvimento cerebral dessa criança, para esse estabelecimento do vínculo. São momentos muito importantes que a gente precisa olhar com cuidado, e dentro da psicologia perinatal, a gente consegue promover, junto com essas mulheres, esse contexto mais saudável, né? Esse contexto familiar mais saudável. Às vezes, aliviando o sofrimento dessa mulher, e ela podendo cuidar do filho como ela gostaria, ela podendo oferecer para aquela criança, né, os pais oferecerem para aquela criança práticas parentais mais saudáveis. E quando eles estão adoecidos, é muito difícil fazer isso. É um esgotamento, é uma falta de energia, de conseguir se conectar com aquela criança, que pode ter impactos, né? Então, a gente reconhece que existem esses impactos, que isso é importante, mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente não vai olhar para a família com esse olhar, assim, de culpabilizar, mas um olhar de cuidado, né? Como que a gente cuida desses pais, né? Como que a gente alivia o sofrimento dessa família, como que a gente promove, né, autocuidado, e isso vai reverberar na criança, né? Não tem jeito. O adoecimento, ele reverbera, mas o cuidado, ele também vai reverberar na vida dessa família. Então, a gente, como eu já falei para vocês, né, esse contexto social, né, os mitos acerca da maternidade, eles podem, né, influenciar muito a vivência pessoal dessas mulheres. E a gente vai ver que são coisas, né, que foram ideias que não brotaram, né, elas foram construídas e tem toda uma explicação, né, para terem sido fomentadas socialmente, assim, lá atrás, e até hoje elas estarem ainda impactando a vida dessas mulheres, dificultando, muitas vezes, favorecendo o adoecimento mesmo. E aí a gente precisa considerar isso junto com essas mulheres, né? Que às vezes elas trazem como delas, né, essas ideias que foram ali difundidas socialmente. E aí eu quero comentar. Opa! Eu quero comentar aqui com vocês, né, algumas diretrizes da OMS em relação a esse cuidado. 2022, né, a OMS lançou essas diretrizes para o cuidado de puérperas, né? Cuidado de puérperas e recém-nascidos. E aí eles têm, dentro dessas diretrizes, né, aspectos psicológicos, tem profissionais de várias áreas, né? Obstetra, também educação física, fisioterapia, né? Enfermagem, todos, né, juntos nesse mesmo documento. E aí, o resumo das recomendações para a nossa área é essa daqui. É que todas as mulheres devem ser questionadas sobre seu bem-estar emocional nas consultas de pós-parto. E aí eles sugerem aí o uso de instrumentos, né, instrumentos de rastreio, como essa EPDS, que é a escala que a gente utiliza para rastrear a depressão pós-parto, que pode ser utilizada também no período da gravidez. E aí a OMS, ela recomenda intervenções psicossociais, que as mulheres que estão com depressão, né, ou ansiedade, ou que apresentam fatores de risco para isso, recebam essas intervenções psicossociais. E essas intervenções eu vou falar daqui a pouco quais são, né? E aí, quais são esses fatores de risco que a OMS colocou, né, como os principais? Existem muitos fatores de risco, mas os principais são esses aqui. Ser de baixa renda, né, então ter ali fatores socioeconômicos complicando a situação daquela mulher, que elevam os níveis de estresse, as necessidades básicas mesmo, às vezes não estão atendidas, né? Então, isso é muito preocupante em todo esse contexto. A violência doméstica, presença ou histórico de sintomas depressivos, né? Então, a gente pode ter esses 3 fatores de risco como os principais fatores que podem contribuir, assim, de uma forma muito, muito forte para o aparecimento dos transtornos.
E aí, se a gente atende pacientes, né, que tem esse perfil, que já tem alguns desses fatores, a gente já fica mais atenta, né, em relação ao aparecimento dos sintomas. E aí, quais são as intervenções recomendadas? Eu listei aqui algumas que estavam lá. A psicoeducação, estratégias de coping, né, de coping e manejo do estresse e construção de redes de apoio. E aí, para quem já viu pré-natal psicológico, é isso aqui, né? Psicoeducação, estratégias de enfrentamento, manejo de estresse e construção de rede de apoio. É o pré-natal psicológico. A OMS não usou o nome, mas é isso aqui. Né? É isso aqui que nós fazemos dentro da psicologia perinatal, né? Com gestantes, com puérperas também, né? Principalmente essa parte da rede de apoio. Né? Então, por que eu quis trazer isso aqui? A gente já entendeu a importância da área, né? Muitas mulheres estão adoecendo dentro desse período, né, de gestação, de pós-parto, em outros períodos também, né, de tentativas de engravidar, né, de luto perinatal. Então, tem muitas mulheres precisando desse acolhimento. Né? A gente já entendeu que isso tem impactos na família, né, no relacionamento, no desenvolvimento do bebê, mas essa parte aqui, né, das diretrizes da OMS, elas servem muito também, né, não só para a gente entender, né, para a gente saber o que é que a OMS está respaldando, mas para outros profissionais, né, outros profissionais de outras áreas saberem que, né, a OMS também preconiza esse cuidado emocional, e muitas vezes é banalizado, né, deixado de lado. Então, a partir desse documento aqui, a gente consegue pensar aquilo que eu falei antes, né? Estratégias de rastreio precoce, né? De rastreio precoce da depressão pós-parto, de pensar intervenções psicossociais que sejam realizadas até mesmo, né, dentro ali da atenção básica, da rede pública, né? Da rede pública de saúde. Então, isso aqui é muito importante para a gente pensar projetos, para apresentar, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Maio Furtacô. Né? O Maio Furtacô, ele tem essa que é a campanha, né, que ocorre nacionalmente no mês de maio, né, como o nome já diz, para promover saúde mental materna, né, discussões na sociedade em relação a isso. E aí existe essa proposta da criação de leis. No momento que você for apresentar um projeto assim, a gente precisa ter dados, precisa ter esse respaldo. Né? A gente não pode falar apenas a partir da nossa área, do nosso lugar. A gente tem que ter também esse respaldo de instituições, né, como a OMS. Então, isso é muito importante que a gente conheça essas diretrizes, que a gente apresente elas quando a gente for fazer palestras, no próprio Instagram, né, comentar sobre isso, que é preconizado pela OMS essas intervenções, né, que o pré-natal psicológico, ele tem essa proposta, né, de trazer essa psicoeducação, de trazer estratégias ali para essa mulher lidar com esse estresse, para que não se torne algo patológico realmente, né, para que ela consiga construir rede de apoio. Né? Então, é muito importante conhecer esses aspectos aqui, né, não só para a gente, mas para outros profissionais de saúde. E o que eu vou apresentar, né, um breve histórico da psicologia perinatal no Brasil, né, o início dessa área, que se deu na década de 70, né, com a Maria Tereza Maldonado, que é uma das grandes referências dentro dessa área. Ela fez um trabalho de um mestrado, né, ela publicou, que era intitulado justamente Psicologia da Gravidez, né, que era um dos primeiros nomes utilizados. E aí, esse trabalho, ele virou um livro, né, que é uma das nossas referências até hoje. Esse livro, ele foi publicado, né, ali pela década de 70, mas ele foi sendo atualizado, né? Então, a última versão é de 2015, de 2015 a 2017. Agora eu confundi um pouco, mas é já de bem recente, né? Então, ela traz, nessa última versão, ela traz aspectos de neurociência, não muita coisa, mas alguns aspectos que contribuem também para esse entendimento, né, da importância da psicologia perinatal. E aí é um livro que eu sempre recomendo muito, porque ele começa
da base, né, assim, de você entender esses aspectos históricos, entender os aspectos emocionais. Então, para um primeiro contato, é muito bacana. Não é um livro, assim, que ele vai abordar, né, a gravidez, os aspectos emocionais, vai falar de parto, vai falar de pós-parto também. E aí, a partir dele, você vai, né, atualizando ainda mais esses conhecimentos, vai aprofundando mais em outras obras, em artigos, principalmente. Mas eu recomendo muito esse livro dela. E aí, na década de 80, a gente tem um outro nome que é muito importante da área, que é a Fátima Bortoletti, né, e a professora Feiga, que iniciaram a psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal. E essa psicoprofilaxia é o que nós chamamos hoje de pré-natal psicológico. Então, elas começaram a realizar o pré-natal psicológico em alguns hospitais, e aí essa metodologia que elas utilizavam, né, teve início antes, né, bem antes, não foi no Brasil, que tinha a ver com condicionamento, né, elas psicoeducarem as mulheres, né, e prepararem para o parto. E aí, depois, esse trabalho ele foi sendo expandido. O objetivo principal era em relação à preparação para o parto mesmo, né? A dor do parto. E aí, quando elas vão desenvolvendo esses projetos, elas adicionam, né? Tem os 3 pilares, que é a ansiedade, a angústia e a psicoeducação. No caso, seria a informação, os aspectos emocionais, ou a psicoeducação, não, gente, eu confundi aqui. Ansiedade, angústia e corpo. Né? Então, é para trabalhar esses aspectos de consciência corporal, dessa mulher se preparar para o parto em termos de relaxamento, de respiração mesmo, para diminuir essa dor do parto. Tem os aspectos, né, das informações, que era o pilar da ansiedade, que ela chamava, e tem, né, o pilar da angústia, que são esses aspectos mais emocionais. Né? Essa era a forma como ela chama, né, dentro do livro dela, esses 3 pilares. E aí, esse trabalho, né, ele foi se desenvolvendo, né? Hoje se fala mais da psiconeuroendocrinologia, que é justamente a interação desses fatores, né? Hormonais, neuronais mesmo, os neurotransmissores, com o adoecimento. E como que o trabalho no pré-natal psicológico, né, nos mais diversos formatos, eles podem, né, ajudar essas mulheres dentro desse contexto. E aí, na década de 90, a gente tem a Vera Conelli, né, que eu já falei lá no começo, que ela é uma psicanalista muito importante, psicóloga e psicanalista, né, muito importante dentro da psicologia perinatal. Né, ela fundou o Instituto Gerar, e aí, nesse contexto, né, da década de 90, estavam aí se abrindo, né, as discussões acerca da humanização no processo do nascimento, né. Então, ela abre o Instituto Geral ali com capacitações, né, para os profissionais. E aí, lá em 2007, né, quando ela cunha esse termo, né, de psicologia perinatal, ele foi usado pela primeira vez no Brasil aí por volta dessa época. E aí, hoje, todas essas profissionais que eu citei para vocês, elas estão aí desenvolvendo vários projetos ainda. A Maria Tereza Maldonado, ela tem cursos, né, ela tem um curso que eu acho que é mais voltado para a questão dos 1000 dias do bebê, se eu não me engano, e é bem interessante. Lembrei, a tecelagem do vínculo. É muito bacana, gente, muito interessante. E aí a Fátima Bortoletti, ela tem grupos de estudos, né, de psicologia obstétrica, que são grupos, assim, de estudo e supervisão, né, que é bem bacana. Então, tem muitas coisas sendo realizadas hoje, né, por essas referências e por outras psicólogas também, né, que são referências hoje para nós. Né, a Comul mesmo tem desenvolvido um trabalho, a gente está desde 2021, né, desenvolvendo um trabalho de propagação da psicologia perinatal. A gente conseguiu construir uma comunidade mesmo, né, dentro do WhatsApp, dentro do Instagram,
para a gente propagar a psicologia perinatal de uma forma acessível, de uma forma embasada, e fazer crescer mesmo essa área no Brasil. E a gente, além dos nossos projetos mesmo, né, nós que somos administradoras, a gente já viu nascer muitos outros projetos dentro da comunidade, das nossas colegas que fazem parte. Isso é muito, muito maravilhoso, é muito gratificante. E a psicologia perinatal em si, ela experimentou um crescimento enorme, né, nesses últimos anos. Há 5 anos atrás, a gente nem escutava falar direito dessa área, né, e agora a gente já encontra mais facilmente, né, profissionais que atuam, pessoas que dão cursos nessa área, então está bem mais difundido. Outras referências de hoje, eu coloquei aqui, temos o Mater Online, que é uma grande referência dessa área, né, com a Rafaela Schiavo, inclusive foi a referência para eu pegar esse histórico. A Rafaela Schiavo, ela tem um trabalho muito bacana relacionado também assim, à docência e pesquisa. Ela tem muitos artigos, né, com um embasamento muito legal em relação ao estresse, ansiedade, então ela traz muita coisa bacana nesse contexto, né, de docência. Eu sou muito admiradora desse trabalho dela. Temos a Escola de Profissionais da Parentalidade, com a Alessandra Reis, a Bianca, e a Luciana, né, que são profissionais que trazem também aspectos do pré-natal psicológico, do posicionamento mesmo nas redes sociais. Então, é um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido atualmente. Temos também, né, o Instituto Suassuna, com a Carla Cerávulo, temos o Alexandre Coimbra também, né, que acredito que é dentro do Instituto Suassuna, que ele traz alguns aspectos. Se você souber, Giz, e tiver errado, você pode até me corrigir também, que eu não estou lembrando exatamente agora, mas ele traz, né, um curso de puerpério, então tem muita coisa bacana sendo feita. Temos o Cuidando de Mamães também, né, que agora é o Centro de Ciências Mentais Perinatais, né, eu esqueci exatamente a sigla, mas era o CDM, né, o Cuidando de Mamães, da Luzia Maia, que é um curso, assim, muito incrível, né, que foi o que eu fiz, que a Duane fez também, essa capacitação, que é muito atualizada, muito prática. Então, tem muita coisa sendo feita, e dá para a gente, né, aproveitar, beber aí de várias fontes para construir, né, um trabalho que seja bem embasado, que seja prático, né, que seja atualizado. É muito bacana. Então, o que que a gente estuda, né, dentro da psicologia perinatal? Já falei aqui um pouco para vocês, né, em relação a essas áreas, né, não só gestação, não só pós-parto, mas também outros aspectos. E aí a gente pode atuar, né, a gente precisa estudar sobre a questão do planejamento familiar, bem para além dos métodos, né, anticoncepcionais, mas no sentido de uma preparação para o processo, de quando ter filhos, né, quantos, né, como que vai ser esse processo, né, o que precisa ser ajustado para chegar nesse ponto, né, e aí, claro, existe um longo caminho ainda para a gente pensar esse planejamento familiar, né, no contexto da realidade, porque no Brasil, cerca de 50% das gestações são, assim, de surpresa, né? Não foram planejadas. E aí chega quase como uma bomba, né? No contexto que a mulher está. Às vezes impacta mais, às vezes impacta menos, né? Dependendo da realidade de cada uma. Mas aí a gente tem muito a se caminhar ainda para pensar esse planejamento. Mas nós, como psiobstétricas, podemos, né, ir ajustando isso, né, com os nossos pacientes, se a gente recebe falando sobre isso, né, nos nossos perfis do Instagram, para trazer essa conscientização, porque às vezes é uma coisa que simplesmente não foi pensada, não foi, às vezes, até para a gente pensar aqui, isso foi algo que eu vi, né? A gente também estava lá no evento que a gente foi no ano passado sobre reprodução humana, né? Que esse pensar a reprodução humana assistida, né? No caso, pensar essa reprodução humana começa com esse planejamento familiar.
Porque às vezes, aí a gente entra nesse ponto também que vai linkar, né, com a infertilidade. Às vezes a família, né, o casal, a mulher, eles têm outros planos para o momento, mas engravidar vai ser um plano em algum momento? É um desejo a médio e longo prazo? Então, precisa ser pensado. Métodos às vezes, de preservação dessa fertilidade, esse planejamento familiar. Isso também é planejamento familiar. Então, isso precisa começar, né, nas consultas obstétricas com a gente, né? Se a gente tiver com essas mulheres e surgir esse assunto, a gente levantar essas reflexões também, para que lá na frente, né, não se chegue realmente dessa forma. Não pensei sobre isso, né, e fica aquela culpa, né, às vezes por priorizei primeiro a carreira, agora não estou conseguindo engravidar, agora tudo que eu quero é engravidar e lá atrás eu não pensei, porque aí entram várias questões sociais, né, desse adiamento da maternidade. A gente viu muito isso no nosso outro grupo de estudo também. Então, a gente precisa levantar essas questões, né, com as nossas pacientes, né? Se elas trazem esse desejo, um dia eu vou querer, a gente precisa levantar com elas algumas reflexões, né? Também é planejamento familiar. E aí, né, o mais, né, falado, que é o ciclo gravídico puerperal, né, de gravidez, parto e puerpério, né, onde a gente vai ter diversos aspectos emocionais que são específicos. Então, não tem como, é muito, muito assim, difícil, né? Você ser uma psicóloga que não estudou para atender especificamente isso e fazer um trabalho realmente bom e responsável com gestantes. Então, precisa ter o conhecimento específico, porque a perinatalidade, o que a gente trabalha, né, dentro da psicologia perinatal com essas mulheres, com essas famílias, assim, foge do senso comum. Ainda bem, né? Porque o senso comum, às vezes, a gente escuta cada coisa, né? A gente chega com cada ideia sobre maternidade, que a gente precisa ir desconstruindo isso com as mulheres. Mas se você chega sem nenhum embasamento, né, assim, já atendendo, já assim, sabe? Sem embasamento, é capaz de ter ali aspectos desse trabalho que sejam feitos de uma forma que pode mais piorar do que ajudar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento específico. E aí existem, né, muitos aspectos emocionais que são característicos, cada mulher vão ter ali, né, especificidades, né, da história, do contexto dela. Então, às vezes, a gestante ela já chega com um diagnóstico, né, de transtorno, ou a puérpera, né, já chega com esse diagnóstico. Então, tem coisas ali específicas, mas ela não é só transtorno, né? Então, a gente tem também que considerar esses aspectos que são mais gerais da maternidade, porque eles vão se somando, né? Eles vão se somando, vão se sobrepondo. Então, é um trabalho que é realmente muito complexo, né? A gente precisa considerar diversos fatores, né, em relação à família também, a família é muito importante nesse processo, os aspectos fisiológicos, né, como eu falei lá no começo, né, que são, a gente vai estudar esses aspectos emocionais em relação, né, com as determinações biológicas, sociais e históricas que fazem parte desse processo. E aí temos também, né, a orientação de pais, de desenvolvimento infantil, né, aqui a orientação de pais propriamente dita, né, já entra mais no contexto da parentalidade, mas a gente precisa entender, né, orientar algumas coisas nesse início, né, nesses primeiros 2 anos, a gente precisa entender, né, quais são as práticas recomendadas em relação à infância, né, ao desenvolvimento, para a gente orientar, conhecer, por exemplo, os saltos, né, de desenvolvimento, esses marcos no desenvolvimento do bebê, para a gente orientar essa família. Às vezes, a mulher pode chegar frustrada ali no consultório, porque ela tinha estabelecido uma rotina com o bebê e agora não está mais conseguindo, o bebê está chorando muito, parece que ele mama e não se sacia, não fica saciado. E às vezes
é um salto. Às vezes é um salto, né, um pico aí que o bebê está passando, que realmente muda. Né, ele está passando ali por um processo de aprendizagem, e às vezes o sono ele fica mais bagunçado, porque o bebê ele sente essa necessidade de praticar, né? Praticar o que ele aprendeu. Às vezes o que ele aprendeu é que, né, sei lá, eu tenho mãos, né? Aí fica ali com aquelas mãozinhas, levando o pé à boca, né, e fica agitado. Né? Então, são saltos, são processos que acontecem, né? São fases desse primeiro, né, desse segundo ano do bebê. Então, às vezes, saber disso tira um peso dessa mulher, no sentido de entender que não é que eu não sei cuidar do meu bebê, ai, nada funciona comigo, não é que seja isso, né? É um processo que está acontecendo ali. Então, às vezes, essa psicoeducação, essa orientação que a gente vai trazer, vai ajudar essa mulher, né? Da mesma forma, com os aspectos emocionais. Né? Então, né, existem aspectos emocionais que, quando as mulheres passam por eles, elas, às vezes, além daquela emoção em si, ainda vem a culpa por cima, porque ela acha que ela não deveria estar sentindo aquilo. Então, um exemplo é a ambivalência, né, que é um dos principais aspectos emocionais desse processo, né, da gestação, né, até do puerpério também, da maternidade em si, mas a gente fala mais no contexto da gestação. Às vezes a mulher pensa assim, eu não devia estar me sentindo desse jeito. Quer dizer o quê? Que eu não vou amar meu bebê, que eu não vou ser boa mãe, porque eu estou me sentindo assim, porque eu tem dia que eu não queria estar grávida. Então, às vezes a gente psicoeducar vai trazer um certo alívio para essa mulher, para ela conseguir encarar, sentir essa emoção, fazer algo a respeito de uma forma diferente. Então, é bem importante a gente saber disso. E aí a gente tem, né, um contexto que é muito importante a gente saber, né, conhecer e atuar, que é o luto perinatal, né, que vai envolver aí essa perda durante a gestação, né, até aqueles primeiros momentos ali do nascimento do bebê. Né, a que eu coloquei aí, perda gestacional, abortos, né, perda gestacional neonatal. E aí a família, ela precisa muito ser acolhida nesse contexto, ter o seu luto validado, porque existe, né, de novo, o contexto social. Né, existe todo um entendimento social acerca dessa perda, né, como se o tempo, às vezes as pessoas usam isso para consolar, mas está errado, né? A pessoa diz assim, mas pelo menos, né? Pelo menos foi no comecinho. Mas aí, né, o que é que isso está dizendo para a família? Pelo menos foi no comecinho, ou então, mas Deus quis assim, foi melhor assim, né? Tentativa de consolar, mas para aquela família, isso vai chegar com um peso bem maior, é uma coisa assim de invalidação mesmo, invalidar a dor. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo, né, falando da situação do Whindersson, que ele perdeu o filho, né, o bebezinho, e comentando sobre barriga solidária, né? Que existem algumas regras específicas aqui no nosso país para acontecer. E ele perguntando sobre isso, né? Que queria uma barriga solidária e queria no Brasil, né? Porque queria que o bebê dele fosse brasileiro. E aí uma pessoa comentou: mas tem tanta criança esperando para ser adotada. E aí ele respondeu: tá, mas e aí, né? Não é o meu projeto de família adotar. Eu quero ter, né, o meu filho, né? Assim, no sentido de gerar, né? De ter ali o material genético dele, né? De ter esse processo. E aí outra pessoa comentou: por favor, né, você não perdeu um filho, né? Nesse sentido, você perdeu um feto. É um feto que não estava ali nem formado completamente. Aí vocês percebem como é violenta, né, essa frase para uma pessoa, né, um pai, uma mãe, que está passando por esse processo de luto, de perda, e aí ter que escutar essas coisas. Então, às vezes, até os próprios profissionais, ali no contexto hospitalar, vão se referir àquele bebê, àquele filho, porque é um filho, não importa o período de tempo, é um filho. Às vezes, os próprios profissionais vão se referir àquele bebê
aquele membro da família, daquelas pessoas, como um feto, é um feto. Né? Então, isso é uma coisa, assim, um fator muito complicado, que nós, como psicólogas, né, psicólogas obstétricas perinatais, seja no contexto da clínica ou no contexto hospitalar, a gente precisa considerar, né, todos esses fatores sociais, né, o que essas pessoas estão escutando sobre esse luto, né, será que elas estão sendo ali cobradas para se recuperar logo, né, para deixar de lado logo esse sofrimento, para ter logo outro bebê, né, então, tudo isso é muito importante dentro do contexto da clínica e no contexto hospitalar, é melhor ainda, assim, né, se alguns de vocês forem atuar nesse contexto, porque você pode pensar, né, junto com a equipe do hospital, protocolos, né, para você acolher nesse período inicial, né, acolher quando acontece a perda, né, como que a gente favorece esse processo para a família. Não vai diminuir a dor, não é nesse sentido, mas é no sentido de acolher, de permitir àquela família escolhas, de ver o bebê, de ter ali algumas memórias recolhidas, né, de fazer assim, a caixa de memórias. Alguns hospitais têm uma cartinha, né, que a equipe escreve para a família, printa o pezinho do bebê, a pulseirinha. Então, são pequenas coisas que não exigem tanto financeiramente e estruturalmente do hospital, mas exige preparo da equipe. E como psicólogas, né, que conhecem, que entendem esses aspectos, a gente pode promover momentos de formação, de construção desses protocolos de acordo com a realidade do hospital. Porque o que acontece, né? Isso é algo que é até trazido num livro que a gente gosta bastante, que a gente usou no nosso outro grupo de estudo, que é o Como Lidar Luto Perinatal. Que a ideia é você cuidar bem daquela família nesse momento que é tão difícil, que é único para ela, para a equipe. Acontecem muitos casos, né? Muitos casos todo dia, todo mês, acontece muito, mas para aquela família é único. E aí a ideia é o quê? Acolher de modo que depois daquele momento a família vai ali passando, vivendo a dor da perda, mas ela não vai precisar lutar ainda para se recuperar da dor da assistência ruim que ela recebeu, entendem? Então isso é muito importante. Eu tenho pacientes que trazem relatos assim muito assim difíceis, né, em relação a essa assistência, né, de ter tido que responder, né, coisas muito grosseiras que profissionais de saúde disseram. Então, a gente precisa conhecer, né, isso, entender, para acolher melhor na clínica e dentro do hospital, né, construir esses protocolos. E aí a adoção, né, assim como a questão da orientação de pais, né, está muito mais nessa fronteira, né, de parentalidade, perinatalidade, mas é interessante a gente conhecer também, né, esses aspectos, porque o período de espera, né, de adaptação com a chegada do filho, pode envolver modificações emocionais que são muito significativas. A gente pode falar, às vezes, até de um baby blues, né, que é um processo que, dentro do puerpério, ele é muito mais hormonal, mas também, né, tem essa adaptação, né? Chega um membro novo na família, agora eu tenho outros papéis, outras responsabilidades. E na adoção, né, mesmo não tendo esse processo aí que é fisiológico de gestar, existe essa espera, né, que pode ser muito mais do que 9 meses. Então, existe essa espera e essa adaptação. Então, em alguns contextos, a gente pode também atuar, mas é muito mais, como eu falei, dessa fronteira, né, com a parentalidade. E aí, como eu já tinha comentado um pouco, né, temos também, né, como um campo assim muito bacana e necessário de trabalho, né, essa questão nessa demanda da reprodução humana, né, contextos de tentativas de infertilidade, né, com casais, né, com pessoas, né, que podem ter aí dificuldades para gestar ou que necessitem de métodos como a barriga solidária, para conseguir ali realizar esse desejo de ter um filho.
Então, dentro desse contexto, a gente tem várias coisas que dá para pensar. Por exemplo, essa questão que eu já falei, né, do adiamento da maternidade, né, de que implicações, né, essa decisão está causando hoje. Porque, às vezes, essa mulher, por mais que tenha feito sentido lá atrás, hoje, para ela, pode soar como se não, né, foi uma decisão ruim, se sentir culpada, porque agora ela quer e não está conseguindo. Pode ser, né, também que essa mulher ela experimente níveis de estresse muito elevados, né, por conta dessas tentativas sem sucesso. Às vezes faz os tratamentos e mesmo assim não consegue, né? Então ainda não é a garantia. E essa é uma questão que a gente volta nesse ponto do planejamento familiar, porque os métodos que existem hoje, por mais avançados que sejam, não são garantia, né? Não é uma garantia. Então, essa família precisa pensar sobre isso, né? Preservação de fertilidade, né? Que tem a criopreservação oncológica, né? No caso de pessoas que estão vivendo ali com alguma doença que possa impossibilitar, né? No caso oncológica do câncer, né? Mas em outros contextos pode ser pensado isso também. Essa criopreservação da fertilidade, e aí esse mescla várias coisas, né, dentro desse contexto. Essa mulher ela pode ficar mais ansiosa, ela às vezes pode experimentar muito mais isolamento. Eu estou falando mulher porque geralmente é quem a gente vai atender, mas são famílias, né, casais homoafetivos, né, a gente vai falando um termo só para facilitar o entendimento, né, mas tem vários públicos que podem entrar dentro desse contexto, né, principalmente desse, né, de reprodução humana e infertilidade. E aí pode haver muito esse isolamento, por conta dos aspectos sociais, das pessoas que acham ok, né, ficar perguntando, né, quando é que vem o bebê? Por que não tem bebê ainda? Isso e aquilo, né? E às vezes, para uma pessoa que às vezes não está tentando, não quer, pode ser uma pergunta incômoda, mas não é um sofrimento que a pessoa, eu não vou mais não, porque, né, porque isso me causa sofrimento. Mas para uma pessoa que está tentando, que ela deseja ter um filho, é um plano assim, muito forte ter um filho, ela está tentando engravidar e não está conseguindo, receber esses questionamentos é muito doloroso, né? Porque é um lembrete do que ela não consegue, é um lembrete de que ela é defeituosa, né? Então, algumas mulheres elas chegam com esse diálogo, né? Com essa definição, né? Algo que está falhando, né? Aqui dentro, meu corpo está falhando. É tão fácil para outras pessoas já estarem, para mim é difícil. Então, isso também pode aparecer. Eu vou deixar aqui de indicação também aquele livro, Giz, que a gente fez o Clube do Livro, né? É Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Ele é basicamente um estudo de caso, né, de infertilidade, porque a personagem principal, ela vai trazendo ali, né, vários desses aspectos emocionais e sociais, né, o impacto na conjugalidade, isso é bem importante, né, tanto nesse contexto de reprodução humana, quanto no contexto de gravidez, parto e puerpério, né, esse impacto na conjugalidade. E é importante no sentido de bem-estar, né, porque a satisfação conjugal, às vezes, ela se interliga com parentalidade, né, com a forma como esses pais cuidam desse bebê e com saúde mental. Então, às vezes, conflito conjugal grave, como o divórcio, traição, violência, né, violência por parceiro íntimo, que essa violência doméstica pode, né, ter aí um impacto grande na saúde mental. Muitas das minhas pacientes puérperas, para além da questão, o puerpério, era conflito conjugal, essa questão, né, de traição, divórcio, e isso impacta demais, gente, na autoestima dessa mulher, na autoimagem que ela tem e no desenvolvimento da parentalidade. Então, é um impacto grande. A gente precisa, né, conhecer, entender esses conflitos, né? Quando
quando é o caso, chamar esse parceiro para consulta, né? Não é no sentido de terapia de casal, porque a terapia de casal é a terapia de casal. É mais no sentido de entender esses contextos, né? Na gravidez, né? A gente pensa até de uma forma mais preventiva, como que esse casal pode se preparar para a parentalidade. Tem expectativas que eles precisam alinhar antes dessa chegada do bebê, né? O que é que cada um vai fazer, como que vai ser, como que é a comunicação desse casal. Então, isso pode entrar também dentro do próprio pré-natal psicológico, ali o individual, né? Você consegue trabalhar bem mais coisas. Então, é importante a gente ter essas questões, né, de conjugalidade em mente. E aí, uma outra coisa que a gente precisa estudar, né, são os transtornos. Às vezes, essa gestante, como eu já falei, ela já chega com diagnóstico, né, a puérpera, né, eu tenho recebido agora gestantes com que mais chega para mim, né? Depressão perinatal, transtorno de pânico, com agorafobia, e agora TAB, é os que têm mais chegado, né? TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, transtorno de pânico e depressão perinatal. E aí, né, na gestação, a gente precisa pensar com essa mulher, né, e com outros profissionais que acompanhem a manutenção da medicação, né, quando é o caso. Um TAB geralmente é necessário, e aí o profissional, né, que a gente não vai receitar, mas a gente às vezes vai o quê? Psicoeducar essa mulher em relação à importância da medicação, porque nesse caso de gestação e puerpério, né, que tem a questão eu esqueci o nome da palavra. Pronto, eu vou falar essa porque é a mesma coisa, né? Que são os efeitos teratógenos, né? Que pode ser teratogênico, o uso da medicação, pode prejudicar o bebê. Só que aí, o que acontece? Precisa fazer o custo-benefício. Né? E aí, o profissional da psiquiatria, né, vai entrar muito mais nesse ponto, né, em relação às doses, ao medicamento escolhido, né, e tal, para poder fazer esse uso. Porque tratar, né, no sentido da medicação, tratar tem os seus riscos, né? Mas não tratar, principalmente em casos de TAB, tem muitos riscos também. Então, é pesar mesmo, sabe? A mulher, né? É uma relação aí multiprofissional, da mulher com a família para poder pesar esse uso, né? Não é só dizer, parou, não tem que parar. Não pode ser só assim, né? Tem que realmente ter ali um apoio, né? Um amparo profissional para fazer esse processo. E aí a gente precisa entender, né, os fatores de risco, como eu já falei lá atrás, né, tem alguns fatores que são principais, que tem assim um peso bem grande. O principal deles é o histórico, né? A mulher já teve episódio de depressão, pode ter recaída, né, no período do pós-parto, por conta do processo de adaptação, de aspectos sociais que ela traz para essa maternidade, mas também por questões hormonais, né? Então, tem chances de recaída, mas também tem aquele índice que eu falei para vocês, né? 40% das mulheres têm ali o primeiro episódio no pós-parto. Então, a gente precisa observar os fatores de risco para pensar aí, né, na proteção dessa mulher, no sentido de estratégias de coping, de psicoeducação da família, para a família fazer o quê? Observar, né, alguns sinais precoces. No caso do TAB, por exemplo, né, às vezes antes de abrir um quadro depressivo ou um episódio de mania ou hipomania, existem sintomas que são prodrômicos, né, sintomas que estão ali anunciando, né, um negócio assim, tá chegando, né, tá acontecendo alguma coisa aí que não tá legal, e aí a família conseguir reconhecer, conseguir notar isso, né, tendo sido psicoeducada antes, ou até mesmo observar
ela chegou do hospital, começou a chorar muito, isso, aquilo, aí pensa logo que é depressão, e às vezes é um baby blues, né, que cerca de 80% das mulheres passam pelo baby blues. Então, a família entender, conhecer esses aspectos, é uma proteção a mais para essa mulher. Então, a gente chama a família durante o pré-natal, no caso da mulher que vem gestante, né? A gente chama a família para o pré-natal, né? Psicoeduca, produz material, né? A gente pode produzir material para essa família. Acho que é até mais interessante produzir em formato de imagem, sabe? Assim, colocar lá, assim, como um infográfico, por exemplo, para a pessoa ter acesso ali rápido, né? Ao invés de ser em PDF. O PDF é legal, é bom, mas às vezes a pessoa não vai utilizar, às vezes esquece, é o infográfico, aquela imagem, e ela vai ficar direto na galeria, né, do celular, e aí a pessoa acessa mais rápido, né? A gente precisa pensar nesse sentido também. Antes da gente passar, uma coisa que é bem interessante, que a gente estava, antes desse encontro, a gente estava finalizando o nosso grupo de desafio. E a gente comentou sobre o plano de pós-parto. No modelo de plano de pós-parto, eu gosto de colocar para a mulher preencher ali sinais de que ela precisa buscar ajuda. Por exemplo, uma mulher que já tem um diagnóstico, ou que já está ali em acompanhamento com você, ela já tem um autoconhecimento maior para colocar ali, né, quais são os sinais de que ela precisa, né, ter ali uma sessão extra, às vezes com a psicóloga, ou buscar o psiquiatra. Eu comecei a ter pensamentos de morte. Eu comecei a ficar muito ansiosa. O bebê dormiu à noite e eu não dormi, muito ansiosa, muito preocupada. Eu deixei de tomar banho, né? Tipo assim, e aí, né, um adendo. Deixei de tomar banho, né? Não é no sentido de não tive tempo, não tinha com quem ficasse o bebê, mas é assim, ficaram com o bebê para eu tomar banho, mas eu não tive força, não tive energia para ir, não estou conseguindo fazer, né, nem esse básico, não é normal. Não é normal. Às vezes essa mulher está num processo que é depressivo. Às vezes tem ali alguma condição que ela faça isso e ela não consegue fazer, ela não está conseguindo. Então, a gente ter essas coisas, né, que ela mesma vai elencar, né, os sinais dela, a gente, né, precisa ir orientando ela para isso, né, para que ela faça esse reconhecimento, para que ela entenda, não, preciso buscar ajuda, não, isso aqui não tá legal, não, eu tenho que buscar. Que é no sentido, gente, de não normalizar o sofrimento na maternidade. Tem coisa que não é normal, não é normal, mas fica assim, não, mas a maternidade é assim mesmo. Não vamos, né? Não vamos por esse caminho, né? Não é super patologizar, mas também deixar sinais de transtornos, né? Sinais de adoecimento passarem por conta de discursos assim. Não vamos por esse caminho, por favor. Então, orientem as pacientes nesse sentido, né, de reconhecer esses sinais, né, quando possível, orientem a família também, que é muito importante. A família, às vezes, vai perceber as coisas antes, né? Porque está ali acompanhando, né? Nota tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha, né, acontecendo. Então, é bem importante. Deixa eu só finalizar essa parte aqui. Todos esses temas, né, eles têm, esses grandes temas, eles vão ter desdobramentos, né, só para a gente entender. Tem aí esse processo da gravidez, existem vários perfis gestacionais. Pode ser que seja uma gravidez na adolescência, uma gravidez que não foi planejada, ou uma gravidez que foi muito planejada e muito desejada, e mesmo assim ela está passando por momentos difíceis. Então, cada contexto desses vão ter, né, aspectos emocionais específicos. Às vezes essa mulher ela vai se sentir muito culpada, às vezes a dificuldade maior vai ser a falta de apoio,
vergonha, né, por estar grávida, né? Às vezes uma gravidez na adolescência, essa menina vai ser excluída de algumas coisas, vai precisar parar de estudar, né? Então, dependendo do contexto dela, ali isso pode acontecer. Então, tem várias coisas que a gente precisa, que a gente vai precisar estudar, né, entender a partir do contexto específico, né? Mas a gente precisa entender esse geral, né, quais são os aspectos emocionais de cada período desse, né? O que, que pode acontecer no parto, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente, o luto perinatal, para depois a gente entender os fatores específicos, né? Então, a gente vai do geral para o específico. Aqui eu trouxe algumas assim, orientações para vocês organizarem o estudo de vocês, né, da psicologia perinatal, assim, no sentido mais autônomo mesmo, né? Se você quiser começar a estudar alguma temática, o que eu indico, como que você pode começar? Estudando a base, né, que é esse ponto 1, estudar as temáticas iniciais, que no caso seria o quê? Eu vou dar o exemplo aqui, né, da gravidez. A primeira coisa que você precisa entender é a construção social da maternidade, da gestação, né? Quais são, o que é esperado socialmente, né? Como que é difundido socialmente a maternidade, quais são as ideias, quais são as falas, quem pariu Mateus que balance. Isso, assim, é uma frase que ela entra também, né, nesse nosso entendimento. Por quê? Porque às vezes isso não é só uma frase qualquer. O que está por trás disso? A mulher tem que dar conta sozinha da criança, que a obrigação é dela, né? E não é no sentido de responsabilização, não, é meu filho. É no sentido de que você não era nem para estar pedindo ajuda, que você que tinha que fazer. Eu não vou. Não, ela que se vire, quem pariu Matheus que balance. É assim que vai aparecendo no dia a dia. Isso traz sofrimento, isso traz mais peso e contribui para o adoecimento. Não tem jeito, gente, contribui para o adoecimento. E a gente precisa conhecer esses aspectos, né? Os mitos em torno da maternidade, também, né, aspectos assim que atualmente a gente está nessa transição, né, de ideias. Isso demora, né, porque começou faz tempo essa transição, mas vai demorando, porque é todo um aspecto social envolvido, né, são mudanças macro. Né, e aí, o que acontece? Tem extremos, né, tem extremos hoje de romantização e de demonização da maternidade. E a gente precisa observar o que a paciente traz para a gente poder ir trabalhando isso com ela, uma visão assim, mais equilibrada da maternidade, para ela não perder nem para um nem para outro, porque cada um deles é prejudicial. Né? E aí a gente vai trabalhando, né, de acordo com o que a paciente trouxer. Então, a gente começa por essa base, né? A construção social, os aspectos emocionais. Depois, a gente vai entendendo os aspectos fisiológicos, né? Quais são as fases do parto, o que é o processo da amamentação. Pensando aqui nessa questão da amamentação, o primeiro ponto pode ser justamente quais são as ideias do senso comum sobre a amamentação. Aqui é fácil, né? Que é instintivo, porque é só colocar o bebê do peito, né? E quais são os impactos disso, né? Na vida da mulher que está ali sofrendo, com a pega que não está dando certo, com o peito que está ferindo. Quais são os impactos dessa ideia? Uma mãe que não amamenta, né? Não é mãe de verdade. Então, assim, extremos, né? Extremos são prejudiciais. E a gente precisa identificar isso, né, no nosso estudo, entender todo esse contexto para a gente poder partir para as outras partes. E aí as fases do parto, né, a amamentação, essa questão mais fisiológica mesmo. Né, no caso de pacientes que têm um diagnóstico de infertilidade ou que estão passando por um tratamento, quais são as implicações desse tratamento? Mesmo que sejam os de baixa complexidade, né? Por exemplo, o coito programado.
é de baixa complexidade, só que ele tem impactos emocionais no casal. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, é uma barriga solidária, vou precisar da minha mãe, da minha irmã, para poder gestar o meu bebê. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está ali, estou realizando meu sonho, vou ter meu bebê, tem muitos aspectos aí que estão implicados, né? Então, existem os aspectos, né, mais técnicos e fisiológicos do processo, mas também os aspectos emocionais que entram aí. E aí a gente parte para obstáculos, né, dentro desse processo, que é no caso, né, a gente pode pensar aqui no sentido da gestação, do parto, violência obstétrica, os transtornos, intercorrências, né, às vezes uma diabetes gestacional, que exige cuidados específicos. A gente precisa também, né, entender quais são esses cuidados, verificar com ela também se ela está realizando, né, como que ela se sente com isso, porque às vezes ela sente, me sinto presa, não estou mais aguentando, né, controlar tanta alimentação, isso e aquilo. Então, a gente precisa conhecer esses aspectos, né, o impacto de tratamentos, né, de exames, tudo isso vai entrar no nosso trabalho. E aí a gente precisa conhecer essas coisas, né, conhecer esses aspectos. E aí, como é a parte mais prática, a gente precisa entender, né, sobre a modalidade de atendimento que a gente usa na gestação, que é o pré-natal psicológico, entender quais são os fundamentos, qual modelo que a gente vai usar, tem isso também. Então, o que a gente vai preconizar em cada formato, né, em grupo, individual, fortalecer os fatores de proteção, né? Estratégias de coping, né? Como que a gente faz isso? O que a gente precisa olhar dentro desse contexto, com essa mulher, com essa família? O que a gente precisa olhar? Essa é a parte prática da coisa. Construir estratégias de alívio da ansiedade, isso é fundamental. Acho que em praticamente todas as demandas a gente vai ter, né, esse fator da ansiedade, né, de formas diferentes, né, por motivos, né, em contextos diferentes, mas vai aparecendo. Às vezes é uma gestação após a perda, após ter tido ali uma perda anterior. Então, nesse caso, é muito possível que essa mulher ela tenha um nível de ansiedade maior, né, um medo de se vincular, um medo de se apegar com aquele bebê e perder de novo. Então, esse medo de acontecer de novo, achar que se ela não se apegar muito, vai ser menos pior. Então, a gente precisa trabalhar isso com elas para elas irem construindo essa vinculação com esse novo bebê. E aí a gente vai construindo essas estratégias para aliviar a ansiedade, né, em relação a esses desfechos possíveis, para que ela consiga aí aproveitar essa gestação, né, nesse sentido de se vincular com o bebê, de conseguir preparar o enxoval. Essa é uma dificuldade que pode aparecer, né, quando a gente fala desse contexto de gravidez após a perda. Eu tive uma paciente que ela descobriu a gestação e estava querendo adiar o início do pré-natal, porque era a confirmação, né? Para ela era isso, era a confirmação de que eu estou grávida, e se eu estou grávida, pode acontecer de novo, eu posso perder de novo. Então, ela tinha essa dificuldade de começar, né, o pré-natal, mas eu fui orientando, trabalhando, ela fez tudo direitinho, mas ela tinha essa dificuldade de comprar coisas para o neném, de comprar e acreditar que alguém ia usar aquelas coisas, né? Uma roupinha, comprei essa roupinha de Natal, mas eu acho que ele nem vai usar, acho que ninguém vai usar essa roupinha. Então, são coisas que a gente precisa ir trabalhando com elas dentro dos nossos atendimentos, e é muito importante, porque essa questão da ansiedade, né, mesmo quando, né, por exemplo, foi uma perda, a perda anterior aconteceu no terceiro trimestre, não, no terceiro mês da gestação, né, ali no primeiro trimestre ainda. Mas só que mesmo quando passa, essa é a questão da ansiedade, mesmo quando aquela situação passa, se você não tem estratégias para lidar com isso, vai vir outra situação.
E se no parto eu perder? E se acontecer alguma coisa à noite eu não ouvir meu bebê chorar? Entendem? Então, não dá só para passar, não dá para só esperar passar, não. Precisa, né, construir essas estratégias com elas. Eu passei aqui. Peraí. Pronto, aqui a gente tem, né, alguns campos de atuação. Como eu falei para vocês lá no início, o que acontece? Esses campos de atuação que eu coloquei aqui, não necessariamente a gente vai atuar psicóloga perinatal. Eu sou a psicóloga perinatal dessa escola, dessa empresa, né? Não é bem dessa forma, mas a gente vai usar esse conhecimento, usar esse entendimento, né, de que esse processo de gestar, de puerpério, é um processo que traz, né, alguns riscos para essa mulher, que tem alguns aspectos emocionais para essa mulher, e a gente usa esse conhecimento para promover saúde mental. Então, a gente vai nesse sentido, certo? Nesses contextos que eu falei. Mas na clínica, no hospital, a gente vai atuar realmente nesse contexto, né? No caso do hospital, na maternidade, né? Nesse setor da maternidade, obstetrícia, que a gente vai ter esse acompanhamento que é mais breve, né? Que dura só o período da internação, e para quem está ali numa numa gestação de risco habitual, é um período curto, né? Assim, relativamente curto. Mas para quem tem uma gestação de risco, pode ser uma internação mais longa, né? Então, a gente pode pensar estratégias para o manejo da ansiedade, né? Dessa mulher que às vezes está ali semana a semana lutando para manter a gestação, para o bebê nascer com alguma chance de vida, né? Mesmo sendo ali ficando ali na UTI. Então, é importante construir essas estratégias de enfrentamento, né? Lembra que a gente falou lá no início, né, das recomendações da OMS. Então, essas estratégias de enfrentamento, né, que a gente fala, estratégias de autocuidado, construir com essa mulher uma forma mais equilibrada de pensar, de se ver e ver a maternidade. Isso também é estratégia de enfrentamento. Você recuperar com ela como que ela lidou com situações difíceis no passado, que são os recursos que ela já tem, que ela já sabe utilizar, e que talvez ela só não esteja lembrando o que fazer, como fazer, e a gente vai ali trazendo isso com ela. Então, é bem importante esse processo. E aí, também no hospital, um ponto muito importante é essa questão do luto, né? De trabalhar que eu falo, né? No sentido do protocolo de acolhimento. Porque o atendimento em si, ele vai ser desenvolvido, né? Se essa mulher ela for para o atendimento clínico, né? Que tem uma duração maior, que tem ali uma atenção realmente mais voltada ali para ela. E aí, nessa clínica, né, como eu falei para vocês, a gente vai acompanhar essas famílias em todo o processo, né, desde as tentativas, né, até o processo do puerpério, a gente vai, né, poder possibilitar esse acompanhamento, seja em grupo, né, seja de forma individual. E aí dá para fazer também, né, outras possibilidades que a gente fez agora, né, um grupo de desafio, né, todo esse processo também entra, né, nesse atendimento, nesse trabalho, né, da sua clínica. Então, são várias possibilidades, né, dentro desse contexto, e muitos perfis possíveis, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer, tanto de formatos diferentes, né? Você pode fazer roda de conversa ou workshop, né? Eu fiz um workshop no final do ano que foi sobre puerpério, né? O workshop Descomplicando o Puerpério. Então, tem muita coisa possível para fazer para proporcionar esse cuidado, essas informações que são importantes dentro desse período. E aí, um outro contexto que é muito importante é o contexto da saúde pública,
né, os postos de saúde, né, as equipes de NASF, né, que em alguns lugares eu não lembro se foi reativado em si, né? Aqui na minha cidade ainda tem, né? Ainda tem os profissionais que vão ali alguns dias, né, para cada unidade, né? Não são os profissionais da unidade em si, mas eles vão passando, né, pelos postos de saúde. Eu sei que aqui eu moro no Eusébio, né, aqui do Ceará. Em Fortaleza, tem profissionais, né? Algumas unidades têm o psicólogo da unidade. É bem legal, né? Super interessante. Mas eu sei que não é a realidade geral, né? Então, cada região vai ter sua realidade, né? Nesse sentido. Mas quando tem, né? Quando tem essa possibilidade, dá para pensar muitas coisas no sentido de prevenção, né, de depressão pós-parto, grupos de pré-natal psicológico, um grupo de preparo para o parto, né, específico para isso, né, porque no pré-natal psicológico a gente trabalha bem mais coisas, né, de forma mais ampliada, mas dá para pensar um preparo emocional para o parto ali com as mulheres que já estão no finalzinho da gestação, para pensar essa relação da ansiedade, na história delas com o parto. Dá para fazer muita coisa legal. E é bem interessante porque as gestantes, elas são, em alguns lugares, assim, de diretrizes mesmo, né? Elas têm essa prioridade, né, nas ações, nas atividades, né, em relação a esse cuidado, né, durante ali tem o pré-natal, né, o pré-natal obstétrico, que tem as consultas obrigatórias, os exames. Então, tem toda uma atenção específica para elas nesse período. Então, pode ser até mais fácil, né? Não é exatamente essa palavra, mas isso favorece, pronto, isso favorece que você ofereça, né, esse projeto, né, se você atua nessa área, né, de saúde pública, que você apresente esse projeto com embasamento, né, apresentar embasamentos de dados, das diretrizes da OMS, para fazer esse trabalho com as gestantes, tendo ali o apoio da equipe, né, então é bem legal. E são intervenções que têm baixo custo, né? Da mesma forma como eu falei da questão da atenção ao luto, né, no hospital, que não é que seja caro de fazer, que precise mudar a estrutura do hospital todinha para poder fazer. Não é isso, mas precisa de uma equipe disposta, de que tenha entendimento da importância daquilo e disposta a fazer, né? Claro que exige uma movimentação diferente da equipe. E aí, né, cada instituição vai ter sua realidade nesse sentido. Mas não necessariamente vai ter um custo alto fazer essas intervenções, e dá para pensar muito nessa promoção de saúde, nessa promoção de saúde, de recursos de enfrentamento, né, construir essa maternidade mais saudável. E aí dá para a gente pensar também na atuação em associações beneficentes, que a gente pode atuar tanto em instituições de acolhimento, né, instituições vou dar um exemplo aqui no Ceará tem uma instituição que acolhe mulheres em situações de vulnerabilidade, né, seja violências, né? A vulnerabilidade geralmente são essas violências, né? Contexto socioeconômico mais difícil, né? E elas acolhem essas mulheres no período da gestação, né, e pós-parto. Então, elas ficam ali na instituição durante um certo período, e nesse período elas têm, né, acesso a benefícios do governo, né? Então, tem assistência social ali para direcionar essas mulheres, né, para os direitos que elas têm, tem preparo para o mercado de trabalho, né, acessos a alguns benefícios que, para além dos que a gente assim, conhece mais facilmente, né, tem também a Vale Gás, que está existindo de novo agora, né, teve um tempo que não tinha mais, tem auxílio aluguel,
Aqui no meu município tem o projeto Renda Mínima, que a pessoa tem a possibilidade de prestar um serviço, né, em alguma instituição ali da prefeitura e complementar a renda, né, completa ali um salário a partir dos outros benefícios que ela já ganha. Então, são, assim, coisas muito interessantes e que elas vão ter desse amparo, né, nessas associações. E a gente pode fazer um trabalho muito legal lá. Né? Não, que nessa instituição, cara, a GIS foi, né? A GIS foi para lá, eu fui só uma vez. Mas nessa instituição tem a psicóloga que vai, né, alguns dias para lá. E aí a gente pode pensar não só no atendimento individual, né, para mulheres que tenham ali uma necessidade maior, mas principalmente no atendimento em grupo, né, em atividades que sejam ali em grupo, que gerem reflexões com elas, para pensar essa maternidade, né, que é um contexto mais difícil, mas que elas podem, né, elas conseguem construir também algumas perspectivas, né, a partir também desse apoio que elas recebem lá dentro. E é muito importante, né, pensar essas perspectivas para que elas consigam observar, né, quais são, né, as perspectivas de futuro, o que é que nesse contexto é possível fazer. Né, e aí elas vão construindo isso e a gente pode, né, ajudar também. E aí, como eu falei para vocês, a questão das escolas e organizações, né, é bem interessante a gente pensar mesmo que a gente não atue diretamente nesses contextos, né? Mas em períodos mais específicos, como o Maia Furtacô, por exemplo, né, fazer palestras, né, nesses locais para trazer essa conscientização acerca da saúde mental materna. No caso das escolas, a gente pode falar ali da gravidez na adolescência, ou, né, se for ali uma creche, a gente pode pensar o acolhimento dos pais mesmo, né, nesse período, porque ainda está ali naquele período que a gente efetivamente vai atuar, né, que é aqueles primeiros anos do bebê, né, onde a família está ali se construindo mesmo. Então, a gente pode pensar, né, tem várias opções, né, em todos esses contextos tem várias opções, né, mesmo que a gente não atue ali, de forma pontual, a gente pode trazer essas propostas, né, para os gestores, né, para as empresas. E aí, para a gente fazer isso, né, precisa o quê? Ter um embasamento, né? Por que que isso é importante? Para que isso serve? Às vezes nem, né, os próprios psicólogos sabem o que é psicologia perinatal, o que é isso, né? O que é isso? Então, a gente precisa ter esse embasamento, né? Por que é importante? Né? O que as diretrizes da Organização Mundial da Saúde diz sobre isso? Né? Então, a gente precisa ter esse domínio até para passar para as pessoas, né? O que a gente faz, né? Como que a gente trabalha, né? E não é a partir da nossa experiência assim, pessoal, né? Ah, sou mãe, não sou mãe, comigo foi assim. Não é nesse sentido, né? Tem um embasamento que é teórico, né? Um embasamento aí, científico para fazer esse trabalho. A gente não vai estar se baseando no senso comum. Então, principalmente com outros profissionais, né, que podem abrir certas portas para o nosso trabalho, a gente precisa ter, né, esse embasamento e demonstrar isso para eles, né, a necessidade do nosso trabalho. E aí, né, a gente já está se encaminhando para o final, né, eu vou só passar para vocês algumas informações, né, a gente está abrindo hoje, né, as inscrições para o nosso grupo de estudo de introdução à psicologia perinatal durante o mês de fevereiro, né, a partir do dia 17 de fevereiro, é um dia de terça-feira, às 19 horas, a gente vai começar a estudar, né, várias dessas coisas que a gente falou aqui. A gente vai ampliar essas discussões, né, com materiais de leitura, né, tem alguns bônus que vão ficar disponíveis lá na plataforma também. E aí, o que a gente vai estudar? Né, a construção social da maternidade, entender como que aconteceu, quais são os impactos hoje, né, que não é só... Por isso que eu coloquei, né? O ontem e o hoje. Não é só a gente entender o que aconteceu, né? Como que aconteceu. Mas qual é o impacto disso hoje? Qual é a importância real, né, disso hoje, né? Na nossa realidade, na realidade das nossas pacientes.
E aí, esse é o nosso primeiro encontro, né? Esse encontro da construção social da maternidade. No encontro 2, a gente vai ver os aspectos emocionais, né, da gravidez, do parto, do puerpério, né, questões sobre baby blues, a violência obstétrica, né, os aspectos relacionados ali aos medos, à ansiedade que essa mulher pode sentir. Então, existem aspectos que são característicos de cada período, né, de cada período da gestação, essa mulher vai ter aspectos diferentes para vivenciar. Isso pode ser muito desafiador. Então, a gente precisa conhecer para conseguir trabalhar dentro da clínica esses aspectos. E aí vamos ver também no terceiro encontro os transtornos psicológicos no período perinatal, que eu adoro falar desse tema. Eu amo falar sobre isso, porque a gente precisa ter esse negócio aqui na ponta da língua, assim, para a gente receber as nossas pacientes, porque muitas delas já vão chegar, assim, às vezes elas não têm o diagnóstico, mas elas já estão num pico de sofrimento, assim, tão grande, que elas já chegam, a gente já consegue identificar, que não é o normal, né? É uma coisa ali que está acontecendo, né? Uma coisa diferente que está acontecendo ali, que a gente precisa diagnosticar para tratar, né? Para fazer ali, para ter ali protocolos de tratamento, de cuidados específicos para aqueles diagnósticos. E aí, no último encontro, né, eu vou trazer alguns aspectos da prática, né, da atuação mesmo, né, qual que é essa clínica perinatal, coisas mais específicas, né, a atuação com o pré-natal psicológico, né, com grupos, mas vai ser esse momento mais de prática mesmo, né, de pensar até, a gente pode até pensar em chamar, né, as outras ADMs, né, para compartilharem também esses aspectos da prática da psicologia perinatal, porque às vezes dentro da psicologia é muito assim, é nebuloso, né? A gente sabe a teoria, mas sim, mas como é que as pessoas chegam falando disso aqui? E falou e a gente faz o quê? Né? Então a gente vai pensar alguns aspectos disso dentro desse encontro 4. E aí, para se inscrever, a gente tem uma taxa única, né, para os 4 encontros de R$ 59,90. Eu vou colocar o link aqui no chat, que é assim, esse valor, ele vai ficar disponível só até segunda-feira, certo? Até segunda-feira a gente consegue deixar esse valor, mas aí a gente vai abrir as vagas lá no Instagram. Esse valor é só para quem está assistindo essa aula, né, até segunda-feira. Vou deixar aqui o link no chat. E aí, E aí a gente vai disponibilizar para vocês, né, o certificado, né, a partir da comprovação ali da presença, né, e tal, a gente vai disponibilizar o certificado. A gravação vai ficar disponível, né, por 3 meses, caso não consiga vir algum dia, né, não consiga estar ao vivo, aí consegue assistir, né, tranquilamente as gravações, e como bônus, né, a gente vai disponibilizar o e-book, né, o e-book de transtornos do ciclo gravídico puerperal, que é um queridinho meu que ele tem, assim, muitos aspectos que são, assim, super importantes de saber, né, em relação a fatores de risco, a questão também, né, do suicídio, nesse contexto da maternidade, né, como que a gente consegue pensar, né, a prevenção, né, o atendimento nesses sentidos mais da crise mesmo. Então, é muito, assim, são muitas coisas importantes que eu vou abordar nesse e-book, né, e ao longo do GE. Então, para quem quiser participar, quem quiser se inscrever, né, eu coloquei aqui o link no chat. E aí, quando a gente colocar para quem estiver assistindo gravado, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, certo? Mas se atentem ao prazo, né? Se atentem ao prazo, até segunda-feira, esse valor vai estar disponível e depois ele vai para o valor normal dele, né? Que é R$ 69,90. Então, é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, estou aqui à disposição.
Amiga, a gente já pode parar a gravação? Podemos, amiga, podemos sim. Deixa eu só dar tchau para o pessoal da gravação, né? Tchau, pessoal que está assistindo a aula gravada. Se ficarem dúvidas, vocês podem falar com a gente diretamente no Instagram da comunidade, que é mais rápido da gente responder. E aí, curtam o vídeo também para. Vai ficar aberto, né, esse vídeo. Então, curta o vídeo para outras pessoas conseguirem achar também esse conteúdo. E o link para a inscrição do GE está aqui na nossa descrição, tá certo? Tchau, gente.